Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus para todos. Amém? Sigamos então em nosso estudo de interpretação bíblica, como melhor interpretar as Escrituras. E para isso nós vamos começar lendo as Escrituras em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E tendo muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Que o Senhor abençoe esta aula, que o Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender, entender e aplicar a boa interpretação bíblica. Quando o texto fala aqui que não é de nenhuma, a profecia não é de nenhuma particular interpretação humana, é que os profetas falaram diretamente aquilo que Deus falava para eles. Então, os profetas eram boca de Deus para com os homens. Então eles falavam, eles não tinham que colocar nada, apenas falar o que Deus havia falado para eles, ok? Da mesma forma, hoje os profetas são aqueles que pregam a palavra. Ser fiel àquilo que está escrito. E para que possamos entender bem, é necessário algumas coisas. Entre elas, como já temos visto, várias perspectivas, vários princípios importantes dessa ciência chamada hermenêutica, interpretação bíblica. Existem algumas leis importantes, né? Então, nós estamos, já é a terceira aula. Então, nas aulas anteriores, nós falamos a respeito dos princípios, dicas de interpretação. Fizemos a recapitulação, avançamos um pouco nos gêneros literários. Então, hoje nós começamos a recapitular alguns gêneros para, então, concluirmos. Essa é a terceira aula e a última aula desse escopo dentro da hermenêutica chamado gêneros literários, ok? Como vocês sabem, a Bíblia é composta de vários livros. Quantos são os livros mesmo? 66 livros. Estão divididos da seguinte forma: 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, ok? Isso é muito básico, vocês já estão avançados nisso. Aliás, quero parabenizar a igreja por trazer essa matéria tão importante, que é uma matéria que só se vê em muitas igrejas, muitos cristãos só conseguem ver essa matéria em seminário, né? Mas nós entendemos, não sei quantos acompanharam, eu fiz um artigo sobre um pouco da reforma, um dos princípios da reforma, e colocando a democratização do ensino teológico. Depois, quem quiser, quem não viu ainda, dá uma olhadinha, vale a pena estar em PowerPoint também em texto de Word. Falando exatamente disso, que é importante que o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, que um princípio que, na verdade, não foi que a reforma protestante inventou, ela resgatou desde o início, quando Jesus falou a respeito da democratização, quando o Espírito Santo foi, então, dividido em 120 pessoas, e cada um que crê em Jesus recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo nos faz compreender as Escrituras. Muito bem. Então, gêneros literários, recapitulando alguns gêneros. Sim,
Epístolas ou cartas, ok? Ah, não tá. Ok. Aqui são as dicas, nós já vimos, então entramos nessa parte de um gênero literário. Como a Bíblia é composta de vários livros, cada segmento é separado por blocos literários, ok? Então, é uma forma, estilo de escrita, ok? Então, recapitulando esse estilo chamado epístola, carta, né? É uma carta, é uma comunicação pessoal, mas não era apenas uma carta comum, né? Era uma carta que era escrita como se fosse um ofício, como se fosse algo que quem escreveu pensou muito no que escreveu e foi direcionado pelo Espírito Santo a escrever, né? Então, são partes bem definidas, na maioria delas nós temos o autor, com exceção Hebreus, até hoje Hebreus está em aberta a questão da autoria. Mas é muito claro nas cartas, nós temos 13 cartas de Paulo, né? E temos 8 cartas, são cartas gerais. Essas 8 cartas têm 3 de João, 2 de Pedro, uma de Tiago, Filemão não, Judas. Então nós temos a composição de todas as cartas do Novo Testamento. São bem definidas em relação a quem escreveu, o destinatário, né? Saudação, oração, corpo, etc. Né? Toda essa especificação importante. Considere em cada parte da carta a passagem que se encontra para entender melhor a sua finalidade. São documentos ocasionais, tem a ver com contexto, ok? A redação, né? Aplicados aos ensinos das epístolas conforme as situações do contexto atual, comparados com aquilo que os ouvintes originais estavam passando e como eles entenderam, né? Então é importante entender a intencionalidade do autor da carta e a forma no contexto pelo qual os ouvintes entenderam, né? Então, exemplo aqui, a repreensão contra a imoralidade se aplica da mesma forma hoje. Então, da forma como foi escrito a respeito da imoralidade, a aplicação é a mesma. Mas a recomendação às mulheres do uso do véu é o contexto ali de Corinto. Não é um contexto para as outras cidades, outras igrejas, e não é o contexto de hoje também. Narrativas. Relacione o nível particular da narrativa com o nível mais global do plano universal de Deus. Aonde nós encontramos as narrativas? Nos 12 livros históricos. São narrativas. E nós temos também uma narrativa no Novo Testamento, que é Atos Apóstolos, que é o livro que nós estamos fazendo a exposição. A compreensão do significado de um evento bíblico é aprofundada quando consideramos de que forma esse evento contribui para o plano maior que Deus está realizando na história. Então, em outras palavras, nós temos o registro da história de Israel, certo? Deus conduziu essa história lidando com essa questão das decisões dos seres humanos. Então, há uma dinâmica importante aí. Então, mesmo com os erros dos patriarcas,
mesmo com os erros dos reis, Deus está conduzindo a história, mesmo que é uma história de altos e baixos. Por exemplo, nós temos na sequência dos reis de Israel, reis bons, que nessa atitude do rei em fazer a vontade de Deus, em buscar a Deus, Josafá, por exemplo, aparece várias vezes que Josafá é um homem que busca a Deus. É um homem que, na pior crise ali, ele convoca um jejum. Ele coloca os cantores na frente, né? A história dos juízes também. Você vê que os juízes, alguns foram bons juízes, outros foram péssimos juízes, como por exemplo Sansão, né? Mas mesmo com essa história vacilante, né? Mesmo com esses altos e baixos daqueles que foram os percussores, os protagonistas da história de Israel, seja um líder, seja um monarca, seja o próprio povo, Deus está conduzindo para um plano maior. Ok? Então é isso que a gente precisa entender. Mesmo com esses altos e baixos, né? Se a gente perguntar se era a vontade de Deus, a vontade mesmo que o povo fosse levado para o cativeiro babilônico, não. Mas, por que aconteceu? Porque o povo foi rebelde, o povo se envolveu com idolatria, ficou cobiçando aquilo que é das outras nações, né? E não se tornou luz para todos os povos. Então Deus movimenta a história, como também hoje. Hoje Deus está no controle da história. O maior tráfico humano, a maior movimentação humana acontece nos nossos dias. Talvez seja pelo fato da igreja não ir para as nações, então Deus está trazendo as nações para aonde está a igreja, né? Nos países onde se tem maior concentração de evangélicos. Ok. Também elas são seletivas incompletas, né? Interessante. Por exemplo, juízes. Juízes, ele é um conjunto formado por ser acronológico, ou seja, ele não segue uma cronologia. Aliás, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter essa percepção. As coisas não acontecem do dia para a noite. Tá? Às vezes, entre um versículo e outro, se passaram muito tempo. Né? Então, é importante a gente ter quando a gente faz a leitura, peraí, isso aqui está sendo registrado no momento, a sequência do registro se passou tanto tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui Atos, que é o livro que nós estamos verificando, expondo nas pregações. Entre o capítulo 1 e o capítulo 8 se passaram 20 anos. Então, essa noção de tempo, de cronologia, e até importante, nós temos um conteúdo de cronologia bíblica, para entendermos os livros, aonde estão os livros. Por exemplo, você tem o Pentateuco, ok? Aí você tem Jó lá na frente. Jó está lá em Gênesis. A história de Jó acontece na história dos patriarcas. Então, é uma percepção importante. Os salmos também, né? Então, por exemplo, nós temos os salmos da romagem, os salmos da peregrinação, os salmos da pessoa que está voltando do cativeiro babilônico. Salmo 126, nós temos três tempos ali. O passado, quando o Senhor restaurou nossa sorte, estávamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de risos, né? E nossos lábios de canções, e até entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, até o versículo 3. No versículo 4, já é o presente. Depois de muitos anos, dentro do próprio Salmo, nós temos 3 tipos de tempos ali. Né? Então, essa percepção é importante. Né? Além do livro de Juízes estar de forma acronológica, ele também
são fragmentos, são histórias fragmentadas. É uma coisa importante também. Também, se nós pensarmos, o livro de Deuteronômio não era para existir na Bíblia. Como assim, pastor? De Números 24 até o final de Deuteronômio não era para existir. Se a primeira geração entrasse na Terra Prometida, não haveria história da segunda geração. Isso é óbvio, né? Por que existem esses livros? Porque o povo, a primeira geração, saiu do Egito, saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu da cabeça deles. Por isso, quando chegou em Quedes Barneia, eles não conseguiram avançar. Quando os espias trouxeram o relatório, eles ficaram com medo. Não tinha a mentalidade de serem pessoas livres. Aí Deus tem que trabalhar, esperando 38 anos, para surgir uma segunda geração, porque a segunda geração, ela nasce livre. Ela já nasce com cabeça de pessoa livre. Então a segunda geração entra na Terra Prometida, por isso que tem a recapitulação da lei em Deuteronômio. E é interessante, o livro predileto de Jesus, sabe qual que era? Deuteronômio. O livro que Jesus mais citou foi Deuteronômio. Talvez para dizer, olha, a primeira geração, o povo da primeira geração não conseguiu entrar na Terra Prometida, assim que vocês não estão conseguindo entender, a cabeça de vocês não estão conseguindo entender meu ensinamento. Então, tem essas características importantes, avançando um pouquinho, evangelhos. Considere não só o contexto histórico de Jesus Cristo, mas também dos autores dos evangelhos e dos públicos-alvo para os quais esses autores escreveram. Exemplo, nós temos os 3 evangelhos. Esses 3 evangelhos, eles têm uma fonte comum, que é a fonte Q. Kelly, fonte, é uma palavra alemã. Kelly, fonte. Eles são chamados sinóticos. Por quê? Porque os 3 evangelhos, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Um traz a ênfase de Jesus como rei, Mateus. O outro, Marcos, traz a ênfase de Jesus como servo. E Lucas traz a ênfase de Jesus como homem. Então ele destaca muito a humanidade de Jesus, sem deixar de falar da divindade de Jesus. Ok? Os 3 falam tanto da divindade como da humanidade. Mas se nós olharmos Lucas, nós vamos ver que Lucas ele traz o aspecto de Jesus como homem de oração, como homem dependente do Espírito Santo, né? Sendo ele Deus. Isso tudo é entendido pela kenosis, que é o autoesvaziamento de Jesus Cristo, que ele fez de forma voluntária e temporária. Só que João é outra pegada. João ele escreve no final. O último escritor da Bíblia é João. Não só por conta que ele escreveu o Apocalipse, mas o último evangelho depois de 50 anos. Então tem um aspecto cronológico para ser entendido. Por exemplo, existe o aspecto escritural da escrita, e existe o aspecto factual do fato. Então, se nós pensarmos em termos de escrita, o Novo Testamento começa lá com os evangelhos, em termos de escrita. Em termos de fato, o Novo Testamento ele acontece na morte e na ressurreição de Jesus. Então, se nós pensarmos antes da morte e ressurreição de Jesus, nós estamos ainda no Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, em termos de história, em termos de fato, acontece depois desses 2 eventos, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque a última ceia, ele diz que é o Novo Testamento no meu sangue. O Novo Testamento, ali é o anúncio do início do Novo Testamento. A pregação nos evangelhos é o reino de Deus.
É interessante nós pensarmos assim. Resuma em 2 palavras os evangelhos. Em 3 palavras, vai. Reino de Deus. Reino de Deus. Porque os evangelhos registram o ensinamento de Jesus. E o principal ensinamento de Jesus foi a respeito do reino de Deus. Então, quem tem uma leitura dos evangelhos e chega em Atos, e aí se depara com a pergunta dos discípulos, quem leu os evangelhos fala assim, peraí, eles não entenderam nada. Quem não teve a leitura dos evangelhos, vamos dizer assim, ainda tá uma pergunta razoável. Não, não é uma pergunta razoável. É uma pergunta sem sentido, pelo fato que Jesus, o que mais Jesus ensinou foi sobre o reino de Deus. Então não tinha sentido eles perguntarem o que perguntaram no versículo 6 do capítulo 1. O que eles perguntaram? Senhor, é chegada a hora que restaurarás o reino de Israel? Como assim? Espera aí, vocês não entenderam o que eu falei? Então, é outra percepção importante nos evangelhos. Lógico, irmãos, eu estou resumindo aqui em alguns princípios. Obviamente, para cada um dos gêneros literários, existe muita coisa. Né? Há um livro inteiro falando sobre isso, de muitas páginas. Aqui nós estamos trazendo de forma palatar, para que vocês compreendam, mas isso aqui é assunto de 1 ano de seminário. Né? Só a questão do gênero. No mestrado, a gente viu isso aqui de forma integral, 2 semanas lá em Teresópolis, do lado da Grande Comari, da seleção brasileira, 2 semanas inteiras, manhã, tarde e noite, a respeito dos gêneros literários da Bíblia. Vamos para parábolas de Jesus. Primeiro, o que é uma parábola? O que significa essa palavra parábola? Essa palavra são 2 palavras no grego. Vamos pegar a palavra mais simples, bola. Jogar. Lançar. Bola. Para, do lado. Então, é colocar uma situação em paralelo. Ok? Uma situação em paralelo. Então, quando ele diz parábola, ele está pegando uma história comum que a sua audiência, os seus ouvintes, entendiam muito bem. Situações agrícolas, principalmente, né, um pouco de pecuária, um pouco de ovelhas, né, ainda no aspecto pecuário, né, muito a respeito de plantação, de trabalhador rural, né, do dia a dia de uma cidade, de convivência familiar. Então ele pega essa história e coloca em paralelo o ensinamento espiritual. E era impressionante que as pessoas, elas compreendiam de forma veemente, porque a reação foi registrada. Muitas das parábolas de Jesus, os evangelistas, inspirados, direcionados pelo Espírito Santo, não só registraram o que Jesus disse, mas registraram, inclusive, a reação do que Jesus disse. Por exemplo, 2 grupos, 2 tipos de reação. Primeira reação, os religiosos ficaram muito zangados com Jesus. Ficaram irados com Jesus. Porque eles falam assim, ele está falando da gente. Ele está falando, essa historinha que ele está contando, esse conto que ele está contando, que parece muito simples, eles percebem que tem uma profundidade tão grande que eles compreendem que o que ele está falando é a respeito da falência do judaísmo em sua época.
Está falando contra os fariseus. Está falando contra os escribas. Olha só o paralelo interessante. No Antigo Testamento, o combustível da profecia tradicional era quem? A monarquia. Os profetas batiam em quem? Nos reis. Consequentemente, o povo também. Mas essa questão de liderança, nós vemos na Bíblia um princípio importante, que é o princípio da liderança. Desde Gênesis. Foi dado, só pegar essa ponte aí para uma linha de raciocínio. Foi dado para Adão a liderança do jardim. Ou seja, do mundo existente na época. Certo? Foi dado a Adão. Adão entrega a liderança para quem? No primeiro momento para a mulher. Por isso que, qual é a punição da mulher? Multiplicarei as dores de parto e a sua liderança vai ficar sobre o seu marido. Seu marido é o líder. Você vai estar submissa ao seu marido. Vamos explicar melhor essa situação. Não estamos dizendo, no contexto geral, que todas as mulheres têm que ser submissas aos homens. Por quê? Porque existe, lógico, na sociedade, mulheres que elas são superiores em termos de liderança por conta de capacitação, por conta de profissionalismo, por conta de situação política. Mas, observe, em dois ambientes, as mulheres têm que ser submissas à liderança masculina. Isso é bíblico. Quais são esses dois ambientes? Lar e igreja. Aqui o pastor Davi falou, né? Qual que era uma das correções que Paulo orienta Timóteo em relação à igreja de Éfeso? A usurpação da liderança por conta das mulheres. Aí fica bem acertado, bem entendido, para ninguém falar, não, machismo, não. Em dois ambientes, biblicamente falando, os homens têm que exercer a liderança, porque Deus assim estabeleceu. No que diz respeito ao mundo, foi dado a Adão a liderança. Adão, então, deixa que a mulher tome a liderança e os dois entregam a liderança para quem? Para Satanás. Então você vê que esse princípio de liderança, ele percorre as páginas da Bíblia. É importante liderança. Aí quando chega no Novo Testamento, como eu disse, a linha de raciocínio. Quem eram os líderes do Antigo Testamento em determinado período, principalmente nas narrativas? Os reis. Quem são os líderes na época de Jesus? Os religiosos. Jesus nem tanto bate em Herodes, nem em Pilatos. Mas João Batista faz. Por quê? João Batista está onde? No Antigo Testamento. João Batista é profeta. Jesus inaugura o Novo Testamento e ele está falando a respeito do quê? Da liderança religiosa, que para o oriental as duas coisas têm a ver. Não há separação em sagrado e secular. Tanto é que o Sinédrio, ele tinha um poder de uma autoridade de 72 líderes que se reunia para resolver assuntos civis, não apenas religiosos. Então, nós temos essa perspectiva. Vamos avançar um pouquinho mais. As leis, chamado Pentateuco, apresenta os termos da aliança entre Deus e Israel, isto é, o padrão ético de Deus para o seu povo. As leis nunca foram meio para a salvação, a qual sempre foi pela fé fundamentada no sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício para o qual os ritos da lei apontavam. Então, para que serve a lei? A lei é espelho da alma. Quando nós olhamos a lei, qual a percepção que temos? Que somos pecadores.
Quando nós olhamos a lei, nós vamos ver assim, o aspecto do princípio de como se viver. A lei é um alto padrão. A lei é um padrão que nós não conseguimos alcançar, porque é o padrão de Deus. Então, a graça de Deus, ela resolve duas situações. Primeiro, ela resolve essa questão da culpa. Por isso que, quando nós olhamos para a lei nos mostra que nós somos pecadores, a graça de Deus nos aceita como pecadores. Outro aspecto, a lei nos habilita a cumprir a lei. Então, a graça nos livra da lei e a graça nos habilita para praticar a lei. Mas não pela força humana, agora com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, qual foi o grande erro dos religiosos da época de Jesus? Se tornaram legalistas. Eles começaram a dar tanto valor à lei, para eles era mais importante a lei do que o próprio Deus. Era mais importante a lei do que o ato de misericórdia. Era mais importante a lei do que o amor para com Deus e para com o próximo. Por isso que Jesus fala assim, olha, vocês estão errando. Vocês são religiosos zelosos. Ninguém pode dizer que vocês não sejam bons religiosos, mas ser bom religioso não resolve a questão para com Deus. É mais fácil ser religioso do que verdadeiro cristão. É mais fácil seguir lei do que viver na dinâmica do Espírito Santo. É mais fácil você cumprir algumas coisas que está escrita, é direitinho em relação à lei, mas é um perverso no coração. É direitinho em relação à lei, mas é um pedófilo no coração. É direitinho em relação à lei, para todo mundo ver, mas o coração está distante de Deus. E para Deus, o que vale? Não é externo, é o interno. Obviamente, quem tem o interno bom para com Deus, acaba tendo uma situação reta para com os homens. Mas quando se pensa só em aparência, Deus vê o coração. É isso que Samuel falou, né? Para Jessé. Para mim não era Davi, em outras palavras. Né? Para mim era um desses outros seus filhos. Fortes, inteligentes, né? Vistosos. Eram 6. Não, peraí, tá faltando um. Ah, tem um Davizinho. Manda chamar o Davi. Davi não tinha nada aos olhos para ser um líder da nação. Por que o povo escolheu Saul? A Bíblia diz. Era um Schwarzenegger da época. Era um Sylvester Stallone. Era o cara mais alto, mais forte, mais bonito. Quem não queria aquele cara como rei? Né? Vistoso, bonito, forte. Né? Mas Deus escolhe um que era franzino, um que era adolescente, né? Depois foi forjado, né? Até para ser líderes das batalhas. Mas quem vence, quem derrota o Golias? Não foi Davi, foi Deus. Deus usou os Davi como instrumento. Então nós temos um aspecto muito importante da lei, o chamado Pentateuco, a Torá. A tradução não é apenas lei, a tradução é princípio de vida. Vamos avançar um pouquinho, profecia. Oráculos de Deus, isto é, palavras, mensagens dadas pelo próprio Deus ao povo. Não necessariamente predição do futuro. Serviam como meditação do cumprimento da aliança. O profeta encorajava o cumprimento da aliança e alertava quanto à desobediência. Tá. 4 tipos de profecias no Antigo Testamento. Primeira, messiânica. Segunda, escatológica. Terceira, contextual. E quarta, apocalíptica.
Então nós temos os profetas que são divididos cronologicamente da seguinte forma: 11 profetas pré-exílicos, ou seja, antes de 586 a.C., profetas exílicos, ou seja, que viveram no cativeiro babilônico, 3, e 3 pós-exílicos, pós-cativeiro babilônico. Então é assim que é dividido cronologicamente os profetas da Bíblia. Os profetas eram homens voltados a ser mensageiros, malak, mensageiro. Malaquias significa mensageiro de Deus. Né? É o equivalente a angelos. Angelos, no Novo Testamento, são mensageiros. Né? No PGM nós vimos essa questão de malak, mensageiro, quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, onde diz: ao anjo da igreja escreve. Ou seja, ao mensageiro da igreja escreve. O mensageiro é aquele que faz a leitura pública daquilo que Jesus Cristo pede para que ele... 7 cartas, né? Então ele vai ler, né? Geralmente quem faz isso é o pastor da igreja, é o mensageiro, por conta do púlpito, né? Da liderança espiritual. Também a aplicabilidade dos oráculos ao contexto atual, proporcionado à semelhança com o contexto original. Então, o contexto é importante aqui para os profetas. Exemplo. Jeremias passou 43 anos. Isaías tem um ministério longo. São vários reis. Daniel também tem um ministério, embora que o livro seja mais curto, mas ele é considerado um profeta maior, porque a liderança profética de Daniel, ele acontece para com Nabucodonosor e para com outros reis, impérios da sua época. Então, eles têm essas características, encontrando um contexto atual semelhante à dos receptores originais da profecia. Essa se aplica da mesma forma no contexto atual. Então, assim, se nós pegarmos algo semelhante em termos de contexto histórico, em determinado profeta, numa equivalência, ou seja, que seja o mesmo contexto histórico de hoje, nós temos então autoridade para ensinarmos e pregarmos aquela profecia daquele determinado profeta. Isso nos chama uma responsabilidade profética. Que tempo nós estamos vivendo hoje no Brasil? Qual a equivalência histórica de um profeta? E nós vamos ver que vai ter bastante equivalência. Os profetas se levantaram e colocaram o dedo no nariz do rei e disseram assim: assim diz o Senhor. 6.000 vezes. Assim diz o Senhor. Virava as costas e ia embora. Talvez falte nos profetas de hoje essa coragem da que foi dos profetas, com equivalência histórica, ok? Porque a igreja ela tem que ser uma organização de Deus separado do Estado, separado da política. Por qual razão? Para que a igreja exerça duas coisas: ser intercessora pelos governantes e ser voz profética contra os governantes. Vamos para outra, em 5 minutos que nós temos, finais. Salmos, coletânea de orações e hinos, Telerim. Né? Essa parte dos Salmos é muito importante. Salmos, ele tem um tom. Ele tem boa parte que é Salmos do Rei. Como de Isaías, o livro do Obed de Yahvé, né, o servo de Deus. Isaías, a gente precisa identificar isso. Em Salmos, nós temos o tom
direcionada aos reis, né? Direcionada ao rei, né? A maioria deles foi escrito por Davi nas situações vivenciais de Davi. Quase todas as épocas de Davi nós encontramos em Salmos. Porque Davi começou a compor salmos quando ele era muito jovem. Então, durante toda a sua vida, ele compôs salmos. E nós temos situações muito íntimas da vida de Davi. Salmo 32, Salmo 51, né? Aonde Davi abre o coração, demorou, mas abriu o coração em confessar o pecado para Deus. Salmo 51 é a confissão. Obviamente que ele só fez isso quando Natan chegou lá e falou assim, olha, vou contar uma historinha para você, vou contar uma parábolazinha para você, Davi. Olha, tinha assim, 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 uma pessoa que tinha ovelhas e uma pessoa que não tinha ovelhas. Aí tal, veio um visitante, um convidado, tal, ele foi lá, em vez de pegar do rebanho que ele tinha, que era muitas, pegou lá do pet lá das criancinhas, né? Da família que só tinha uma ovelhinha, coitadinha. Aí mandou sacrificar a ovelhinha. Aí ele dá um tempinho para ver a reação da vida. Esse homem tem que ser morto. Ah, esse homem tem que ser morto? Esse homem é você. E aí Davi se desmancha, se quebranta, e ele escreve os salmos. Ou seja, ele escreve uma música. A música, ela parte de oração, e a oração parte da reação do coração humano diante da revelação de Deus. Entender que Deus é soberano, que Deus é o dono de tudo, nossa vida. E aí, quando eu tenho uma situação, seja ela ruim ou boa, eu oro a Deus. E essa habilidade de compor música fez com que se tornasse um saltério, um telerim que se transformou em parte da Bíblia. Mas encontramos aqui o verdadeiro divã de Deus. Nós encontramos aqui o quê? Os vários sentimentos da patologia emocional do ser humano. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas entre mim? Confia em Deus e ainda o louvarei. Essa é a tônica dos Salmos. Ele começa muitas vezes ruim. É interessante se nós lemos assim sequencialmente o livro de Salmos, a gente vai entender assim: para cima, esse salmo é para cima. Esse salmo é para baixo. Esse salmo é para cima. Ah, esse salmo é para baixo. O que eu quero dizer com isso? É que o salmo, lá no início, ele começa bem. Então é para cima. Mas tem salmo que começa para baixo. Ah, Senhor! Chora as pitangas, mas resolve tudo com Deus. Ou seja, dá a impressão que o salmista, lógico, não foi só Davi que escreveu, foi Asaf, foi os filhos de Coré, foi Moisés. Agora, se a gente pensar os filhos de Coré, quem eram os filhos de Coré? Os coraitas foram aqueles que foram engolidos lá em Quedes Barneia. Os pais desses que a repreensão de Deus, que fez com que os seus pais morressem e Deus os matou, os transformou em verdadeiros adoradores. Interessante, irmãos, como que a disciplina, por mais dura que seja, mas se é para o crente, se transforma em bênção. Para o não crente, se transforma em revolta. A história dos filhos de Coré é uma história muito bonita, porque começa com uma tragédia de ver seus pais sendo engolidos pela ira de Deus, mas se transforma em verdadeiros adoradores. E eles compõem salmos. Também, os livros da sabedoria. Estamos no penúltimo, vamos concluir. Dentro do nosso tempo, começou um pouquinho mais tarde, né? Livro Sabedoria. Aqui nós temos poéticos sapienciais, né? Em alguns contextos, alguns intérpretes entendem que Jó é um livro poético, embora que tenha conteúdo de sabedoria também. Mas nós temos aqui sabedoria prática, empírica,
voltada à boa condução da vida. Linguagem poética que visa a fácil memorização, não a precisão teórica conceitual. Precisão teórica é sacrificada em benefício da simplicidade e do impacto desses ditos de sabedoria. Já viu a expressão licença poética? E tem que entender essa licença poética aqui nos sabedoria. Por quê? Porque um aspecto importante em Salmos e também nos sapienciais é o paralelismo. O que é o paralelismo? É assim, é um versículo que está falando algo, dentro do versículo, uma parte B. A parte A está falando algo e a parte B está confirmando isso. Ou a parte A do versículo está falando algo e a parte B é o contraste. Então isso chama-se paralelismo. Isso é muito característico na poesia e nos livros de sabedoria hebraicos. Lembrando que é um escrito de outra cultura. Tá? Nossa cultura, por exemplo, em termos de poesia, ela valoriza o quê? A rima. Não sei quantos estão acompanhando, mas existe vários livros. E achei muito interessante, muito legal. Fiquei fã dessa inovação, assim dizer, dessa característica de como se decorar a Bíblia através da música. Livros inteiros do Novo Testamento estão sendo musicalizados. Mas assim, não é uma música com rima. Tipo assim, brasão, coração. É a leitura do texto na íntegra, só que feito com música. Eu achei isso fantástico para decorar livros inteiros. Não sei quantos tem vindo, já tem de Efésios, tem de Romanos, tem de Tiago, tem de 1 João. Está lançando, eu não sei se até isso é uma composição humana, se até a inteligência artificial. Mas é interessante, porque ele vai pegando o tom, não da rima, mas o tom da música. E vai citando livros inteiros da Bíblia. Então, assim, só para exemplificação, não apresentam normas de aplicabilidade universal. Isso é importante. Exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um texto muito citado. Provérbios 22:6. Não é uma lei universal. Se algum filho se desvia, isso não significa que necessariamente a razão é a falha da educação por parte dos pais. Interessante. Porque muitas vezes a interpretação é: seu filho está fora da igreja porque você não ensinou. Aí o pai, coitado, a mãe, coitada, fala assim: não, como assim? Onde que eu falei? E a gente vê que tem igrejas que levam isso tão ao pé da letra, de uma forma legalista, e eu já vi casos acontecendo recentemente. Um líder fantástico, um pastor muito bom, ensinou a filha. Durante a vida toda. Levou para a igreja, ensinou, teve culto doméstico, fez tudo. A filha se tornou adulta, se desviou. O que a igreja fez? Interpretando esse texto sem essa particularidade de interpretação, disciplinou o pai. O pai tinha um ministério fantástico. No Brasil e em muitos países do mundo, deixou
porque a igreja obrigou ele a entregar o cargo. Por conta do erro do filho, no caso da filha, que já era de maior. Percebem? Agora você pensa assim: quem foi o pai de Adão? Quem foi o pai de Adão? Foi Deus. Que culpa teve Deus em seu filho se rebelar contra o próprio Deus, contra o próprio pai? Deus não teve culpa nenhuma. A culpa é de Deus, então? Outra coisa, irmãos, que às vezes o pessoal lê, não faz a interpretação correta e transforma uma coisa totalmente ilógica, aos olhos de Deus, inclusive. Casamento eterno. Não existe casamento eterno. Casamento é nessa vida. Lá, o próprio Jesus, por quê? Os fariseus chegaram para Jesus, para assim, aliás, os escribas, que não acreditavam em ressurreição, falaram para Jesus o seguinte: ó, tal pessoa, a lei do Levirato, né? Levirato? É. Ó, Jesus, você está falando de ressurreição, tal, falou que você é a ressurreição, mas olha, tal indivíduo casou, não teve filho. Aí casou a segunda vez para ter continuação da descendência, que isso era importante no Antigo Testamento. Casou 7 vezes. Aí teve a ressurreição. Ele é marido de qual das 7 mulheres? Desculpa. Era para saber se você estava atento. Não, só que não. Só que não. Só que não. Jesus falou assim: como assim? No céu não existe essa questão. Então, seremos como anjos. Ou seja, todo mundo será. Não vai ter essa questão familiar, porque todos serão filhos de Deus. Não haverá. Então é aqui nesse mundo. Mas a gente tem ministérios voltados a esse princípio que casamento casamento não é eterno, por conta de falta de interpretação bíblica. Último livro, vamos terminar dentro do nosso tempo aí de 1 hora. Composição de 3 gêneros literários. Esse é o grande segredo de interpretar Apocalipse, de entender Apocalipse. São 3 gêneros literários. É o único livro da Bíblia que tem 3 no único livro. Apocalíptica. O tema do fim é tratado em linguagem enigmática, repleta de simbolismos e figuras de linguagem fantasiosas. Quer entender Apocalipse? Vai para os profetas literários. Ezequiel. Ezequiel traz figuras, anjo, ser com rosto de homem, com rosto de boi, com rosto de leão, com rosto de águia. O que é isso? Ezequiel mostra assim, como se fosse um carro alegórico entrando a Sapucaí no dia de carnaval. Estou fazendo aqui uma comparação, tá? Por quê? É um carro que gira e não sei o quê, e roda e não sei o quê, e vai, e roda de um lado, roda de outro, tal. Deus entrando na Babilônia, estabelecendo o seu governo eterno. Aí, lendo esses profetas que têm esse conteúdo apocalíptico, a gente vai começar a entender um pouquinho de Apocalipse. Deixa eu dar um exemplo brasileiro, que talvez muitos, e aqui vai acusar a idade. Na época da ditadura militar, houve uma composição de um cantor brasileiro. Não escandalize o que eu vou falar, tá? Exemplo, ok? Me interprete bem, presta atenção no que eu vou falar. Roberto Carlos escreveu uma música chamada Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos. Na época, todo mundo entendeu que era uma música romântica. Muitos namorados cantaram isso, muitos maridos cantaram isso. Muitos adolescentes cantaram para
futuras namoradas debaixo dos caracóis de seus cabelos. Na verdade, ele estava escrevendo, ele fez essa música para quem? Caetano Veloso, que estava no exílio. Então, de forma sublinear, ele estava mandando uma mensagem que poucos entenderam. Apocalipse é assim. Quem entende o Apocalipse? Quem entende, quem lê a Bíblia, quem entende a Bíblia. Na época, quando João escreveu na ilha de Patmos, isso passou. Porque eles falaram assim, não, isso aqui não significa nada. Isso aqui, né? Os romanos olhavam, o que é isso aqui? Mas na verdade está falando do quê? Do reino de Deus que ia ser estabelecido. Para aqueles que conheciam Jesus na época, foi uma carta pastoral. Uma carta de consolo, de encorajamento. Tanto é que a palavra Apocalipse significa revelação. Não significa mistério. Mesmo, lembra da profecia apocalíptica do Antigo Testamento? Quando se deu a profecia apocalíptica? No exílio babilônico. Para dizer assim, o reino de Deus vai ser estabelecido. Quando até o sonho, né, que é interpretado, a visão que vem do anjo Gabriel para Daniel, e da sequência dos animais, os sonhos de Nabucodonosor, é linguagem apocalíptica. Olha, essa estátua, o que significa? Significa os impérios, sucessão de impérios. O que significa os animais do capítulo 12 lá de Daniel? Significa a sucessão de impérios. Conta-se a história, não está no registro canônico, né? Mas está nos livros de Flávio Josefo, do História dos Hebreus, quando Alexandre estava para invadir Jerusalém, saiu ao encontro uma comitiva de um sumo sacerdote que levou o rolo do profeta Isaías e disse para Alexandre, olha, o que está acontecendo aqui agora foi profetizado há tantos anos atrás. Está aqui, ó. O profeta Daniel escreveu assim, assim, assim. Então, o que está acontecendo aqui é o que foi escrito. Diz a história que Alexandre ficou... Alexandre, não Alexandre, tá? Alexandre, tá? Não confunda os Alexandre. Eu não falei nada, tá? É o Alexandre lá, ok? Alexandre o Grande, né? O grande imperador da época. Ele ficou tão impressionado com a profecia de Isaías, se referindo a ele, que ele desistiu de invadir Jerusalém. Ele ainda presenteou a comitiva por conta da força da profecia. Então, essa literatura apocalíptica, ela tem essas figuras de linguagem. Agora, não é tudo figura de linguagem. Nós temos o segundo tipo, que é profecia. Há uma diferença. Oráculos de Deus para a igreja do primeiro século. 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Também entra nessa questão da profecia, que ele coloca também situações de exortação, que enfrentava a perseguição do Império Romano. E terceira e última era a carta ou epístola enviada às 7 igrejas da Ásia. As palavras de consolo e encorajamento são aplicáveis à igreja perseguida hoje. Ok, isso aqui já é outra parte. Então, finalizando, concluindo, para a gente passar aí para o intervalo para o culto. Conclusão. O que nós concluímos tudo isso? Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo ilumina a nossa mente e o nosso coração. E nós vamos compreender as Escrituras. De forma geral, o plano de Deus vai ser compreendido pelo leitor comum, que não precisará de todo esse conhecimento de hermenêutica, ok? Por quê? Porque mais importante é a comunicação a respeito
De quais eventos? Criação, queda, redenção e consumação. O leitor que fizer a leitura da Bíblia vai chegar a essa conclusão. Houve a criação, houve a queda, houve a redenção e haverá a consumação. Isso é suficiente para a pessoa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que ela é pecadora e que ela precisa da graça de Deus. Ok? No entanto, para que tenhamos uma maturidade espiritual como indivíduo, como pai de família, como mãe de família, como filho, como cristão, como igreja, é necessário que nós venhamos interpretar bem as Escrituras. Porque nós vamos ser assertivos na vontade de Deus em praticar o cristianismo enquanto estamos aqui na Terra. A leitura comum nos leva a compreender as coisas do céu. A leitura mais aprofundada, a nível de interpretação, nos leva também a essa questão, obviamente, de vincular as coisas celestiais, mas nos ajuda a viver melhor como cristão aqui na Terra. Ok? Que Deus abençoe e que possamos colocar em prática a palavra do Senhor. Amém?